7 dicas essenciais para perder o medo de falar francês. Imagina você aqui na França, no meio de um grupo de franceses, no meio de uma conversa em francês. Está todo mundo falando ao mesmo tempo, batendo um papo e chegou a sua hora de falar. Só que na hora de você falar, você trava completamente. Bate um medo, bate uma angústia, bate um desespero. Meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Branco total. E aí fica todo mundo te olhando. E aí, será que ela vai abrir a boca? Quando é que ela vai abrir a boca? E você começa a pensar no desespero. Socorro, pelo amor de Deus, há quanto tempo eu tô calado? Cadê esse francês que não sai? Se isso já aconteceu com você, bem-vindo, bem-vinda ao clube. Isso já aconteceu comigo também. E se isso nunca aconteceu com você, talvez porque você nunca tentou falar francês, provavelmente você não quer que isso aconteça, né? Então fica aqui com a gente, porque Vamos te dar 7 dicas e técnicas simples para você aplicar e perder esse medo de falar francês. na prática, você vai começar a praticar o que a gente te falar aqui hoje, para você pouco a pouco vencer esse medo de falar francês. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brasiliana e eu comecei do absoluto zero, provavelmente como você, e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo francês, poder te dar sobre a língua e a cultura francesas, e você está no canal Afrancesados, o canal do francês. Da vida real. Da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Antes da gente começar com a primeira dica, eu queria abrir um parênteses muito importante aqui. Quem nunca sentiu medo na primeira vez ou nas primeiras vezes que foi falar francês, que atire a primeira pedra. É sério. Todo mundo já sentiu medo, já sentiu vergonha de falar francês. A única diferença é que tem algumas pessoas que têm mais facilidade de passar por cima do medo e ir à ação e falar francês mesmo com medo. Então, apesar do título desse vídeo ser Perder o Medo, a gente não vai falar aqui de perder o medo, a gente vai falar aqui de passar por cima do medo, de agir apesar do medo. Então se vocês não vão falar perder o medo, por que vocês colocaram esse título? Porque as pessoas procuram isso. Provavelmente você caiu nesse vídeo porque você procurou na internet e perdeu o medo. Mas vamos lá que você vai ver como agir apesar do medo é muito mais simples do que ficar brigando com o seu medo. C'est parti agora para a primeira dica. Nossa primeira dica é desenvolva a sua compreensão oral. Como assim? O que é que tem a ver eu desenvolver minha compreensão oral com perder o medo de falar francês? Pensa bem, você está conversando em francês. Quando você vai falar em francês, é porque você está numa conversa, você está cara a cara com um francês, com uma pessoa que fala francês. E muitas vezes o que faz a gente travar não é porque a gente não sabe falar, é porque a gente não entende o que a pessoa está falando. E aí se a pessoa não entende, o que é que acontece? Eu vou ficar muda, né? Eu não entendi nada, eu vou responder o quê? Pra nada que eu entendi. Travar completamente. Então, por isso que é muito importante você desenvolver sua compreensão oral, aumentar o seu leque de repertório de francês, porque é com esse repertório de compreensão oral do francês falado rápido que você vai se sentir muito mais à vontade para entrar numa conversa em francês. E então nossa dica é de você se expor já no mais rápido possível a velocidade nativa, a pronúncia nativa. Exatamente. O ideal é que você, no começo, você tenha em mãos o mesmo material, o mesmo conteúdo, num ritmo lento e num ritmo rápido. Porque a gente já sabe que você vai dizer, mas Roberta, mas Emília, eu tô começando a aprender agora. Como é que eu vou usar só o francês falado rápido se eu não entendo nem o francês devagar? Por isso que é importante você ter esses dois materiais. O francês lento para você começar o aprendizado e a compreensão, e o francês nativo, em ritmo nativo, para você treinar o seu ouvido a como os franceses falam na vida real. Ou seja, usar o áudio lento para começar, né? Para começar, e usar o áudio velocidade nativa para
treinar aquele material que você aprendeu. Onde é que eu encontro esse material? Se você está aprendendo sozinho, se você está aprendendo sozinha, você pode, por exemplo, estudar através de filmes, através de vídeos aqui no YouTube também, totalmente em francês, tá? Em francês nativo, não dublado em francês. Ou, por exemplo, seriado na Netflix. E aí, uma coisa que você pode fazer... Você pode ir lá na rodinha para você escolher a velocidade do vídeo, poder colocar em 0,5 para diminuir a velocidade. E aí você pode, por exemplo, começa, já tô dando uma dica que nem estava previsto aqui de dar, mas vou dar. Por exemplo, você pega um trechinho de um seriado, bota o áudio lento, coloca primeiro a legenda em português e vê aquele trechinho de 1 minuto. Não vamos começar também assistindo 1 hora inteira assim. 1 minuto. Depois tira a legenda, coloca a legenda em francês e escuta novamente lento, certo? Aí beleza, depois escuta uma terceira vez lento, sem legenda nenhuma, e depois na quarta vez escuta sem legenda nenhuma e no francês rápido, volta o áudio normal, velocidade nativo. E aí a partir daí você vai treinar o áudio só na velocidade nativa. Se você já entendeu aquilo ali que você está repetindo, né? Aquele trechinho. E assim seu ouvido vai se acostumar ao francês da vida real, francês nativo. Claro que não é milagre. A maior parte das vezes você vai precisar de uma pessoa que vai te ensinar as expressões, as estruturas que foram faladas aí. Mas se você está começando a aprender sozinho, sozinha, já é um bom começo. Vamos então para... Nossa segunda dica, Roberta. Segunda dica. Vamos para a segunda vamos dica lá. agora. Nossa dica número 2, eu chamei isso da técnica do louco. La technique du fou. Ou seja, você vai aprender a falar sozinho. Falar sozinho, falar sozinha. Sozinha. Treinar sua fala. É muito importante que você, desde o início, comece a falar em voz alta. Qualquer frase que você aprender, fala em voz alta. Por quê? Se você só fica repetindo as coisas na sua cabeça, por exemplo, assiste um vídeo nosso aqui, uma aula completa da gente aqui no YouTube de francês, e você fica só na sua cabeça, tá? Beleza, tô entendendo. Faz ali uma anotaçãozinha. Na hora que você for falar, trabalhar suas cordas vocais, o cérebro dá um tilt. Opa, o que é isso aqui? Nunca fui treinado para isso. Você tem que externalizar isso e depois sua mente, sua memória vai lembrar da sua voz alta em francês. E ainda por cima, né, vai ficar muito mais simples, muito menos estressante você soltar o verbo em francês, porque você já treinou para falar isso. E a gente vai entrar agora na dica número 3. Só escrevi la technique du fou em francês, a técnica do louco, para você lembrar. E pode começar a falar em voz alta também, né? Também. La technique du fou. La technique du fou. Poder gravar sua voz, se olhar no espelho, tanto faz. Vamos agora para a dica número 3, que a Emily já está dando spoiler, já deu vários spoilers, que é você usar a tecnologia exatamente, em seu favor, a seu favor, certo? Porque você está treinando em voz alta, você pode treinar falar em voz alta com a tecnologia, porque aí você vai treinar o seu francês, você vai ver se a sua pronúncia está compreensível e você ainda por cima vai ganhando confiança. Afinal, se o robô do seu telefone, se a inteligência artificial do seu telefone entende o que você está falando, a sua pronúncia, imagine um ser humano, vai entender ainda mais. Né? Vou fazer uma demonstração ao vivo. Existe esse aplicativo que se chama Google Tradutor, Google Traduction em francês. Google Tradutor. É só abrir, ok? Francês, você É de graça esse aplicativo, tá? Não é publicidade, é porque ajuda mesmo no aprendizado. Exatamente. É do Google e de graça, você pode baixar no Apple Store, no Apple ou no, não me lembro do... No seu telefone, qualquer que seja. Bota em francês e aqui tem um microfone, e nesse microfone que você vai apertar. Ma femme est la plus belle du monde. Acho que funcionou. Acho que ele entendeu. Vamos lá. Vamos lá. Ma femme est la plus belle du monde. Então, o que foi que ele falou? A minha esposa é a mais linda do mundo. Obrigada. Merci, mon chéri. Então, se escreveu tudo certinho ali, se o Google escreveu tudo certinho, entendeu o que você falou, parabéns. Se ele ainda não entendeu, vai lá de novo, treina de novo, sem buscar a perfeição. O mais importante é você falar de uma forma compreensível. E a tecnologia está aqui para te ajudar
com isso. O Google é seu amigo, ok? Seu amigo virtual para você treinar o francês. Vamos agora para a dica número 4. Vamos lá. Dica número 4 é aceite que você vai errar. Cá entre nós, essa aqui é uma grande verdade. Quem hoje é fluente em francês, diz que é fluente em francês e diz que nunca errou na vida, essa pessoa tá mentindo. Pega o mentiroso. Pega o mentiroso. Por quê? Para você chegar à fluência em francês, para você conseguir falar francês corretamente, você vai ter que errar antes. Você vai errar, você vai receber um feedback, vai receber um retorno, uma correção de alguém, vai corrigir. E é isso. Para você chegar na fluência, é um ciclo de erros, feedbacks e acertos. Erros, feedbacks e acertos. Se você está errando agora, quer dizer que você está fazendo o quê, Emília? Aprendendo a errar, então faz parte do processo. Roberta falou, errar, depois você vai ter um feedback. Ter um feedback e o feedback vai anotar para você acertar, né? Então, quando você errar, para pensar. Você pode até anotar mentalmente, se você não tiver com a caneta, como eu tô aqui balançando essa caneta aqui na frente. Se você não tiver com a caneta, anota mentalmente. Tá, a forma correta de falar isso é... Repete depois mentalmente. A forma correta de pronunciar isso é... Porque é assim que você vai melhorando progressivamente no francês. Exatamente. E uma coisa assim também que eu queria até falar para vocês aqui, abrir meu coração, é que eu tô aqui falando na frente da câmera, gesticulando, canal de francês com centenas de milhares de pessoas, o canal aqui no YouTube, Instagram com mais de 60 mil pessoas. Gente, eu sempre fui uma pessoa tímida para falar, certo? Então, ainda mais em francês, eu morria de vergonha. A pessoa que vocês estão vendo aqui na frente não era a mesma há 12 anos atrás, de jeito nenhum. Eu tinha muita vergonha. Quando eu comecei a aprender francês lá num cursinho de aulas tradicionais, eu tinha vergonha de falar até com o professor. Então, imagina quando eu cheguei aqui na França pela primeira vez, como é que não foi o estresse para mim, para eu falar. Eu não só me estressava, como me dava ansiedade. E eu começava a suar frio, sério. Só de me lembrar, eu já tô suando frio aqui com a mão suando. Sabe aquela mão molhada? Pronto, eu ficava assim. E na hora de falar, me dava uma travada total. Inclusive, no começo, quando eu cheguei aqui na França, eu só queria sair de casa com meus amigos brasileiros, porque eu me sentia tão insegura que eu queria ter alguém que falasse português perto de mim, porque eu sabia que eu ia travar. Então, eu queria alguém que pudesse me salvar quando isso acontecesse. Só que não dá pra pessoa viver assim a vida inteira e você nunca vai chegar na fluência se você estiver sempre dependendo de alguém. Isso não é autonomia, né? Então é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui hoje, pra te ajudar a não passar por esses perrengues e que, inclusive, né, eu gostaria muito de ter tido esse vídeo lá atrás, quando eu comecei a aprender, porque realmente eu não teria passado por tanto perrengue e teria passado por cima do meu medo muito mais rápido e muito mais facilmente. Então, presta atenção nesse vídeo, com certeza essas dicas vão te ajudar e coloca em prática o que a gente está te dizendo. Então, para concluir essa dica, acho que a gente pode falar de expandir sua zona de conforto. Você vai sair da sua zona de conforto e expandir sua zona de conforto. E ninguém gosta de errar, e tá tudo bem, tá? É natural isso de a gente não gostar de errar, mas é só passar a pensar, esse erro é um passo a mais para eu aprender francês. É um passo à frente para a minha fluência em francês. E claro, se você tiver alguém para te corrigir, melhor ainda. Errar faz parte do processo. Vamos lá com nossa dica número 5, que é treine pensar em francês. Porque pensar em francês, o que é que tem a ver com perder o medo de falar francês? É porque para pensar que quando você está falando com alguém em francês, o seu cérebro precisa processar aquela informação. Então, Emílio fala comigo em francês, eu processo a informação em francês, eu sou fluente, eu processo a informação em francês e eu respondo em francês. Mas quando a gente começa a aprender, esse processo ele é mais longo, ele é mais demorado. Por quê? Emílio fala em francês, o meu cérebro processa aquilo, transforma em português, traduz para português aqui no meu pensamento. Na cachola.
eu penso na resposta em português, eu traduzo isso para francês e sai. Aí o que é que acontece? No meio desse processo, a gente começa a suar, começa a dar o estresse, meu Deus, está demorando tanto para vir a resposta, para eu entender o que ele está falando. Isso às vezes são microsegundos, mas já é tempo suficiente para a gente começar a suar, eu sei, porque eu já passei por isso. Então, por isso que é tão importante você treinar, pensar em francês. Não vai acontecer do dia para a noite, não tem fórmula milagre, é treino, é cotidiano, é mergulho no francês, para que você passe por esse processo tudo em francês, sem precisar ficar traduzindo para o português mentalmente. Por exemplo, ao invés de pensar, estou com fome, você pode pensar, j'ai faim, j'ai faim. Estou com fome. Isso é uma dica muito preciosa, isso é uma técnica muito preciosa, que é você praticar a partir de agora, traduzir os pensamentos repetitivos que você tem no seu cotidiano. Agora, sempre que a barriga Todos roncar, os dias eu estou pensando, estou com fome, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. sempre que a sua barriga roncar, pensa nisso. E a cada novo dia, incorpora um novo pensamento em francês. Sei lá, estou cansado, quero sair, vou tomar uma cervejinha. Enfim, quais foram os seus pensamentos? J'ai soif. J'ai soif, estou com sede. Procura, ou pega, por exemplo, aqui nos próprios vídeos do YouTube, aqui, se tiver uma frase que para você é uma coisa que você pensa com frequência, pega isso e incorpora. E sempre que pensar nisso, dá aquele clique e pensa em francês. Pouco a pouco, isso é uma dica para você treinar a pensar em francês, mas isso já vai te ajudar o seu cérebro a pensar mais em francês. E a ganhar em naturalidade e confiança. Obviamente, para falar francês. Vamos agora para a dica número 6. Nossa dica número 6 é relativizar, ok? Relativizer. Como assim? É uma coisa, para mim, que foi um divisor de água, é relativizar. Quando eu comecei a aprender português, eu estava pensando, bom, vou errar de qualquer forma, mas será que o brasileiro com quem estou falando sabe falar francês? Talvez não. Então, não vou me sentir inferior a ele, a essa pessoa. Então, relativizar, isso seria a minha dica. Mas não vai se sentir inferior por quê? Porque provavelmente aquela pessoa não sabe nada da sua língua materna. Então, o fato de você saber alguma coisa... Mesmo que seja só uma palavra, uma frase. Você não é dizer que você já está à frente, não é competitividade, não é você ficar se sentindo superior a outra pessoa. Mas essa questão de você relativizar, olha, eu falo a língua da pessoa e a pessoa não fala a minha, já é uma coisa que já vai te ajudar a acalentar o coração e a passar por cima do medo. Eu tô me esforçando para falar a tua língua, vê que coisa legal, né? E de qualquer forma, a pessoa que está na sua frente não vai te julgar. Você também pode falar para repetir. Pode repetir, mas devagar, por favor. Aqui se a pessoa não tiver entendido, obviamente. Se você não tiver entendido o que a pessoa falar, pedir para repetir, ou, né? Como é que a gente fala isso? Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Você pode repetir mais devagar, por favor. Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Que aqui a gente volta à primeira dica, né? Que muitas vezes o que trava a gente é porque a gente não entende o que a pessoa falou. Então pede para a pessoa repetir mais devagar. Ou se você acha realmente que mesmo devagar não tá rolando, ou você quer direto passar para uma coisa mais concreta, pede para a pessoa escrever, né? Pouvez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Pouvez-vous l'écrire, s'il vous plaît? E não tem nem desculpa de dizer, não tem papel e caneta. Dá o teu telefone para a pessoa, ou carrega sempre um bloquinho desse com uma caneta e pede para a pessoa escrever. A maior parte das pessoas não vai fazer questão. E se na sua frente for uma pessoa que é chata, que tá tirando sarro do seu sotaque, ou porque você travou, ou que tá qualquer coisa, fala merci e passa pro próximo. Porque de gente chata, ninguém merece ficar rodeado de gente chata. Então, passa para outra pessoa. A maior parte das pessoas não vai te julgar, não vai tirar sarro do seu sotaque. Eu digo isso porque eu, nos meus tantos anos falando francês, vai fazer em breve 12 anos que eu comecei a aprender francês, que eu vim à França pela primeira vez. Eu conto nos dedos as vezes que aconteceu isso. Então é muito raro isso acontecer. E a nossa sétima e última dica é foque seu aprendizado no francês da vida real. É a dica número 7, é a última dica, mas é a mais importante, porque pensa bem, se você focar o seu aprendizado, se você focar os seus estudos, se você começar a treinar o pensamento em francês, a repetir em voz alta, a melhorar sua compreensão oral num francês que não é falado na vida real, que não é usado na vida real
pelos franceses de que é que vai servir todo esse seu estudo. Rien, nada. Nada de nada. Só que, apesar de a gente estar falando isso aqui, eu fiz exatamente o contrário do que eu estou dizendo. Eu foquei durante anos o meu estudo num francês escolar, beabá, que não tinha nada a ver com o francês da vida real, porque eu estudei 3 anos no Brasil, numa escola tradicional de francês, e quando eu cheguei aqui na França, basicamente eu dei com a cara na porta, porque eu não entendia nada do que os franceses falavam, e quando eu falava, parecia que eu tinha saído do século XVIII, estava falando um francês nada a ver com o francês que é falado na vida real aqui na França. Então, justamente para que isso não aconteça com você que está assistindo esse vídeo, e para que isso não aconteça, nosso objetivo seria para que isso não acontecesse com mais ninguém, para que todo mundo saiba que para ser fluente em francês e chegar realmente a se comunicar em francês com naturalidade, você precisa focar no francês da vida real. Para que isso não aconteça mais com você e com milhares de pessoas que estão seguindo a gente aqui que estão aqui no canal, que estão seguindo a gente lá no Instagram, foi por isso que a gente criou o Afrancesados, que é essa comunidade de apaixonados pelo francês, focada no francês da vida real. E, obviamente, foi também por isso que a gente criou o CFMA, o curso de francês método Afrancesados, para você sair do zero, do nível que você está agora, até dominar o francês da vida real, atingir um nível avançado de francês, falar falar francês com confiança, com autonomia, entender o francês falado e tudo falar isso com naturalidade. passo a passo. Falar com naturalidade, passo a passo, progressivo. O nosso curso é 100% focado no francês da vida real. É por essa razão que a gente criou isso e que essa dica número 7 é a mais importante. Anota isso no teu papelzinho. Foca teu aprendizado no francês da vida real. E a boa notícia é que no dia 22 de novembro, na segunda-feira, vamos abrir uma turma relâmpago, ou seja, a última turma do ano 2021 do curso de francês método Afrancesados. Então, se você quer dominar o francês da vida real, entender o francês falado, falar francês com confiança e autonomia, isso é sua última oportunidade do ano. Exatamente. Então, a gente te convida agora mesmo a fazer a sua pré-inscrição para essa turma do curso de francês método Afrancesados. Para fazer sua pré-inscrição é super simples. Clica aqui no izinho, você vai cair numa página, coloca o seu e-mail, aperta no botão e você vai receber todas as informações completas, tintim por tintim, sobre o curso de francês método Afrancesados, e você vai ser avisada na segunda-feira, 22 de novembro, quando a gente abrir as inscrições, para você não perder essa oportunidade. Então é isso, para você ter todas as informações, como funciona o curso, aula demonstrativa, garantia, valor, bônus, método, tudo. Método, basta clicar no izinho e fazer a sua pré-inscrição e a gente se vê. Claro, se você gostou desse vídeo, não vamos esquecer. Não esqueça de deixar o seu gema, seu likezinho embaixo do vídeo e de compartilhar também com os amigos e familiares que querem falar francês, que querem passar por cima do medo para conseguir falar francês com naturalidade. E claro, agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine, salut! Salut, à bientôt!